Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Sou Kênia, médium integrante do Grupo Anjos de Luz. Esse é o encontro virtual do Grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. E antes de dar início ao programa, quero convidar vocês a fazerem comigo o mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. O mantra nos conecta com o Criador. Caso queira, feche os olhos e repita comigo. Hoje me perdoo e nesse momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito. Eu me amo, amo a todos. Sou grato, estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será. Está feito. Amém, amém, amém e amém. Agora vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, luz maior a nos guiar. Fechem os olhos e me acompanhem. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz. Eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz. Eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Bom, nós vamos falar então no programa de hoje sobre a importância da bem-aventurança. Segundo os historiadores da antiguidade cristã, muitos evangelhos foram escritos, mas os que chegaram até nós foram apenas quatro: de Marcos, Mateus, Lucas e João. As bem-aventuranças são consideradas a parte principal dos evangelhos e se encontram em Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. Esse texto ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Conta-se que esse sermão foi pronunciado por Jesus de cima de uma colina, próxima à cidade de Tiberíades, rodeado por seus discípulos e grande número de pessoas. Quem de nós não assistiu um filme sobre a vida de Cristo, né? E no momento áureo assim do filme, nós se encantou com a cena do Sermão da Montanha, né? Uma cena muito bonita, sentindo no coração um tremor e se extasiar diante da força e da luz das palavras desse sermão. Esse sermão tem uma amplitude que alcança os valores humanos mais importantes, mais profundos, para uma conduta moral assertiva no caminho do crescimento da alma. Então, o Sermão da Montanha é o fundamento da moral cristã e devemos considerá-lo o regulamento que precisamos observar se quisermos caminhar para Deus. Segundo, então, o autor Rigonati, que publicou isso em 2014. No Espiritismo, as bem-aventuranças são interpretadas como lições universais que podem ser aplicadas em qualquer contexto. Allan Kardec afirmou que esses ensinamentos expressam a moral cristã de maneira clara e concisa, sendo capazes de orientar qualquer pessoa em sua busca pela felicidade. Pode-se dizer que o Sermão da Montanha, Jesus define felicidade, explica sua missão, compara a justiça terrena e a justiça divina, critica a religiosidade meramente exterior e ensina o que é ser um espírito plenamente evoluído. Então, é um discurso completo, né? Que na sua íntegra, é, assim, nos mostra várias premissas, né, de como a gente pode alcançar o nosso crescimento espiritual, né, de como nós podemos nos aproximar de Deus. Então, por isso ele é tido como um texto, assim,
fundamental do Evangelho, né? Uma parte fundamental do Evangelho. E ele é muito estudado e muito interpretado por várias personalidades, por vários autores, né? Em todos os livros religiosos ou mesmo laicos, nos comentários escritos e nas palestras que se ouve relativas ao Sermão da Montanha, transparece sempre Jesus falando aos homens, demonstrando a existência e a sobrevivência do espírito após a morte. Ou seja, um espírito universal, sobrevivente ao longo do tempo e em vários espaços, na grandeza e infinidade do cosmos. Então, é um discurso muito amplo, são palavras que têm um alcance vasto e profundo, né? Segundo Durval Ciapone, que publicou em 2000, Jesus não falou somente aos homens, discípulos ou não de sua época, mas a todos os espíritos encarnados e desencarnados que vivem com seu corpo espiritual ou perispírito. Ou seja, o alcance é tamanho dessas palavras e dessas colocações, desses ensinamentos, que eles não servem só para as pessoas que estão encarnadas aqui na Terra, né? Servem para espíritos que estão já desencarnados e que continuam o seu aprendizado após o desencarne. Vamos ver então os ensinamentos dessas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança. E bem-aventurados aqui a gente pode interpretar por felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E por que isso, né? Felizes aqueles que não têm orgulho a turvar a sua visão, têm consciência de suas fraquezas e pobreza espiritual e que buscam humildemente aquilo que necessitam. Além disso, não têm apego. Estes estão no caminho da evolução espiritual. Por isso terão o reino dos céus. Então, aqueles que têm desprendimento, né, e que buscam humildemente aquilo que necessitam, né, estão no caminho da evolução espiritual. Por isso, bem-aventurados, né? Por isso, eles com certeza chegarão no reino dos céus. É isso que quer dizer essa bem-aventurança. A segunda é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram se encontram envolvidos num processo de crescimento, reconciliando-se com aqueles com os quais se comprometeram no passado. A dor é bênção depurativa. O sofrimento traz as lágrimas e eleva o espírito. E aí se encontra o consolo, né? Ou seja, os que choram estão no caminho da evolução. Por quê? Porque eles estão passando por todas as provas, né? E por isso eles choram, né? Ao sofrimento que é inerente ao crescimento do espírito. Por isso as lágrimas, por isso o choro. Então, como eles estão no caminho do crescimento espiritual, serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa bem-aventurança nos ensina sobre a importância da paciência e da tolerância em nossas relações interpessoais e diante de situações adversas. A mansidão está além de qualquer tempestade. Ela é perene e permanece intacta após qualquer intempérie. É forte e por isso a ideia de herdar a terra, ou seja, obter o mérito sem se perder na violência. A violência é sinal de fraqueza de espírito. Então, os mansos herdarão a terra, né? Os não violentos herdarão a terra.
A quarta bem-aventurança felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa bem-aventurança nos fala sobre a necessidade de buscarmos a justiça em todas as situações, né? Sempre estar do lado da justiça. Nos fala de nos importarmos com o infortúnio dos nossos irmãos diante de situações injustas, de não nos acostumarmos, né, com o que é prejudicial à nossa vida. Se é injusto, se é prejudicial à nossa vida, a gente tem que buscar a justiça, né? Quinta, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o que é ser misericordioso? A misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ele consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ela consiste, né, no esquecimento e no perdão das ofensas. É, então, ser misericordioso é perdoar, né? Também é perdoar. Ao contrário, o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que vem a sofrer. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Então, a misericórdia tem a ver com perdão, né? Com a calma, com a caridade, né? Com a não estar revidando qualquer insulto, né, que sofrer, né? Ou seja, a não violência. Misericórdia tem a ver com esses valores aí. Sexta, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O egoísmo é a origem de todos os males humanos, né? Os puros são libertos do ego, ou seja, livres do egoísmo. Não estão voltados para si mesmos, mas para o outro e querem servir sempre. São felizes por servir o outro, né? Os puros não veem maldade, agem com a intenção do amor ao próximo e a si mesmos. São desprendidos das coisas materiais e se ligam ao que é simples e verdadeiro. Esses são os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mais do que restabelecer a paz alheia, é estar em paz consigo mesmo. Essa é a melhor fase de se estar em paz consigo mesmo. O pacificador irradia paz em torno de si e dispensa palavras. Deus é a paz absoluta. Por isso, aquele que alcançou a paz interior e age de forma a buscar a paz é chamado filho de Deus. Nossa, isso é muito bonito, né? Pensar em Deus como uma paz absoluta e que, puxa vida, se consegue estabelecer a paz interior e ainda assim ser um instrumento de paz, né? Eu acho que isso é uma elevação de alma muito grande, assim, se aproximar de fato, né, de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que lutam pelos direitos dos outros e pela justiça social, eles se enquadram aí. Encontrarão a satisfação e a realização pessoal. Ou seja, isso
a satisfação e a realização pessoal a gente pode interpretar aí como sendo o reino dos céus, né? É tudo que alguém pode querer, né? Satisfação e realização pessoal. Isso é felicidade, né? Então, o caminho é ter, ser condolente, né, com a injustiça cometida com o outro, né? Lutar pelos direitos próprios e do outro, pela justiça social. Isso trará essa grandeza de espírito aí. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. É, quando Jesus coloca isso, a gente fica refletindo como que aconteceu, né, com a perseguição aos cristãos, que muitos foram exatamente injuriados, né, e foram perseguidos, e foram inventadas histórias a respeito desses cristãos que não eram verdadeiras, e eles afirmaram, né, o seu amor a Jesus até o fim, e, e sucumbiram, inclusive, né, às maldades de quem os perseguiram. Então, assim, essa bem-aventurança me lembra esses episódios, né, da história cristã aí, e que demonstram muito bem isso, né, que é grande o vosso galardão nos céus, a recompensa que essas pessoas tiveram. E ao longo, né, da história da humanidade, hoje também a gente sabe que tem pessoas que lutam, né, que falam em nome da fé, da sua fé, e que por isso são perseguidas. Então, o que ele diz, né, nessa bem-aventurança, é que se isso acontecer, essas pessoas serão recompensadas, né, terão a recompensa, no reino dos céus. Aquele que defende as palavras e as ações pregadas por Jesus Cristo, que vive a sua orientação e for acusado injustamente, terá a sua recompensa no mundo espiritual, né? Ou seja, com certeza vai estar amparado, né, quando estiver no mundo espiritual. Como aplicar os ensinamentos das bem-aventuranças em nossa vida diária, né? Como? Como alcançar pelo menos um pouquinho que seja, né, dessas premissas que Jesus colocou para um caminho da evolução espiritual, né, que são as bem-aventuranças. Então, é necessário que reflitamos sobre as mensagens que elas trazem e busquemos colocá-las em prática em nosso cotidiano. Isso significa cultivar a humildade, a paciência, a compaixão e a busca pela justiça em nossas relações interpessoais. Também é importante que nos esforcemos para manter nossa integridade moral, mesmo diante das adversidades. Isso requer coragem e determinação, mas é fundamental para que possamos viver em harmonia com nossos princípios e valores. As bem-aventuranças estão relacionadas à lei de amor, pois representam uma forma de amar ao próximo e a Deus. Elas ensinam a pessoa a ser humilde, misericordiosa, justa e pacífica, cultivando assim o amor em todas as suas relações. Podem ajudar na superação de desafios ao ensinar a pessoa a ser resiliente, mansa e pacífica.
Ao cultivar esses valores, a pessoa se torna mais capaz de lidar com as situações difíceis e encontrar soluções para os seus problemas. Durval Ciampone, em Pão Nosso, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada por Emmanuel, fala das bem-aventuranças diante da realidade da conduta humana. Em sua análise, Emmanuel mostra que o título de bem-aventurado exige do homem saber aceitar o sacrifício e o sofrimento, encontrar alegria na simplicidade e na paz, saber guardar no coração longa e divina esperança. Essas bem-aventuranças são um tesouro imenso que poucos compreendem, segundo Emmanuel, né? Citado aí pelo Durval Ciampone. A maioria dos homens, quando visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Quando convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para exigências descabidas e, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se a aventuras indignas e se perdem em deslumbrada ambição. Conclui Emmanuel, por isso que Jesus ofereceu muitas bem-aventuranças, porém raros desejam-nas. Diz que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Então, isso está no livro do Ciampone, publicado em 2000. Eu trouxe uma reflexão para a gente fazer, né? Coloquei o seguinte: na época em que Jesus viveu, os homens estavam perdidos em sua ganância e toda sorte de deformidades morais. A riqueza de poucos se contrapunha à miséria de muitos. Muitos eram os injustiçados, os explorados, né? A casta religiosa, os sacerdotes, fechava-se em si mesma e não havia empatia para com o sofrimento do povo. Quando Jesus declara as bem-aventuranças, ele diz a esse povo sofrido como agir para seguir em frente, resguardando o que há de mais profundo e importante para o progresso espiritual, estando em uma vida encarnada num tempo de tanta adversidade. Porém, esse discurso torna-se atemporal. Ele é estruturado com a máxima sabedoria e luz divinas. Com certeza, sabendo Deus, sabendo o Cristo, que o homem falharia muito ainda no percurso de sua história terrena. Por isso, as bem-aventuranças são orientações necessárias no agora. Seu conteúdo e sentido são atuais e insuperáveis. Concluindo, né? As bem-aventuranças são uma fonte de esperança e consolo para os que sofrem. São a expressão clara das virtudes que o Cristo passa aos homens para que possam trabalhar e melhorar a si próprios. É a luz no fim do túnel. Numa vida inteira de sofrimento e aprendizado, como espíritos encarnados, devemos saber que, agindo no bem, só o bem nos espera. Disse Mahatma Gandhi a respeito das palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Se fosse possível se perder tudo aquilo que está contido no Evangelho de Jesus, deixando apenas o Sermão do Monte, ele jamais perderia o seu esplendor. Tamanha, né, a importância e a luz dessas palavras. Então, eu vou fazer o encerramento por aqui. Agradeço a Deus, ao Cristo, à equipe médica do Grande Coração de Astéria, representada por Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz, e a todos vocês.
do Grupo Anjos de Luz. Meu boa noite e muito obrigada. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.